Meus queridos, eu quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus em Romanos capítulo 13, do verso 11 ao verso de número 14. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, do 11 ao 14. Eu vou ler essa porção da palavra de Deus, peço que você acompanhe a leitura da palavra. Romanos, capítulo 13, do verso 11 até o versículo de número 14, que diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Quero convidá-los para, mais uma vez, orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, nesta hora. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações até aqui. Obrigado pela palavra que nós lemos, pois sabemos que foi inspirada pelo Teu Espírito. Rogamos que o Senhor nos conceda a graça, pelo mesmo Espírito, para que possamos compreendê-la, Senhor. Ilumina-nos nesta hora. Ó Deus, que o Senhor possa fazer com que essas verdades que foram lidas por nós possam ser compreendidas de conformidade com a Tua vontade, para que assim, Senhor, vidas possam ser salvas, vidas possam ser edificadas nesta noite. Mas para isso, Senhor, nós dependemos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Que o Teu Espírito seja conosco, Senhor. É o que te suplicamos e te pedimos de todo o nosso coração. Assim te rogamos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando o Evangelho nos é apresentado, nós tomamos conhecimento de algumas verdades muito importantes. Nós aprendemos a respeito das exigências da lei. Nós aprendemos a respeito do nosso estado de pecado e merecida condenação. Nós aprendemos a respeito da provisão de Deus em Cristo Jesus para a nossa salvação. E para que possamos ser salvos, devemos nos arrepender, devemos crer de todo o coração, pois Cristo um dia voltará para julgar vivos e mortos. Então, a volta de Cristo é, sem dúvida, uma das verdades que nos faz compreender a importância de nós abandonarmos os nossos pecados e corrermos para Cristo e abraçarmos a Cristo pela fé, arrependido dos nossos pecados, para a nossa salvação. Entretanto, queridos, uma vez convertidos, podemos imaginar que esse conhecimento a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, ele já cumpriu o seu propósito em nossas vidas. Mas veja, hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, que para o cristão, a volta de Cristo
é também um incentivo à nossa santificação. Que a proximidade, queridos, do retorno do nosso Salvador deveria fazer com que eu e você, com que cada cristão verdadeiro aproveitasse melhor os seus dias aqui neste mundo, não perdendo tempo com o pecado, mas investindo o nosso tempo, as nossas energias, a nossa inteligência em tudo aquilo que vai nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Nos últimos domingos, temos tratado a respeito do capítulo 13 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós vimos que o apóstolo Paulo tratou a respeito da relação do cristão com respeito às autoridades constituídas do verso 1 ao 7. Em seguida, do verso 8 ao 10, Paulo trata a respeito do amor. Tema este que ele já havia tratado no capítulo 12, mas que ele retorna aqui no capítulo 13 a tratar. No domingo passado, aprendemos com o apóstolo Paulo a respeito do amor, especificamente o amor entre os irmãos, e como nós temos essa dívida de amarmos uns aos outros. Paulo também nos ensinou a respeito da essência do amor, que é o cumprimento da lei, e o cumprimento da lei é a essência do amor. Como nós tivemos a oportunidade de aprender, infelizmente hoje o mundo ele tenta desassociar o cumprimento da lei com o amor. Mas, na verdade, o cumprimento da lei e o amor precisam andar juntos. E hoje, queridos, do verso 11 ao verso 14, Paulo ele fala a respeito de como deve ser a conduta do cristão diante dessa expectativa do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo usa o exemplo aqui muito interessante. Ele toma um exemplo da nossa vida diária. Ele pega algo que faz parte do nosso cotidiano para nos ensinar verdades espirituais preciosas a respeito de como deve ser a conduta do cristão aqui nesta vida. Ou seja, Paulo vai falar aqui sobre o nosso dia a dia. Qual é a primeira coisa que nós fazemos pela manhã? Nós acordamos. Logo após, em seguida, nós nos vestimos, andamos de maneira firme e fazemos provisão para nós. Então, Paulo vai justamente usar termos do nosso cotidiano, justamente para nos trazer verdades espirituais. Então você vai ver aqui expressões como despertar, vestir e revestir, andar, se conduzir, fazer provisão. De modo, queridos, que eu creio que nós podemos resumir esses versos em 4 orientações que Paulo nos traz, extraídas ali da vida cotidiana. E eu quero ver cada uma delas com os irmãos nesta noite. A primeira que Paulo nos traz é que ele vai dizer que é tempo de despertar. Observe o verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Veja, queridos, que Paulo ele fala da nossa salvação, como eu disse, usando termos do nosso cotidiano. A primeira ideia que Paulo trabalha aqui é a ideia do despertar. Ou seja, na medida em que a noite vai passando, que a noite vai acabando, o dia vem chegando, é hora de despertar. É hora de se levantar. É hora de acordar. E quando o sol já está no alto do céu, já está firme, não faz mais sentido nós continuarmos deitados no sono,
em nossas camas. Paulo, ele tira essa figura aqui para ilustrar a respeito da nossa responsabilidade como crentes em Cristo Jesus. E Paulo diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Veja, o cristão é alguém que conhece o tempo. Ele sabe que nós estamos em um período importantíssimo da história da redenção. Nós estamos entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe também que os sinais que se colocam diante de nós hoje são sinais que apontam para essa proximidade do retorno do nosso Salvador. E não apenas isto, Paulo vai dizer, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Veja, queridos, Paulo falou isso há 2000 anos atrás, quanto mais agora. Nós precisamos compreender que a nossa salvação, meus queridos, ela de fato, ela já ocorreu, mas ela também está passando por um processo e ela vai ser consumada. Ou seja, os teólogos, eles vão justamente explicar que a nossa salvação, ela ocorre em 3 tempos. Primeiro, Deus nos salva da condenação do pecado, ou seja, quando você crê no Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados, quando você deposita a sua fé em Cristo, você é justificado. Então, você tem os seus pecados perdoados, você é livre da condenação. Segundo, Deus também começa a nos salvar do domínio do pecado, que é a santificação. Ou seja, Deus começa um processo aqui nesta vida que vai justamente nos limpar do pecado, nos purificar. É a santificação. Um terceiro momento é quando Deus nos livrará da presença do pecado em nosso coração, que vai ser a glorificação. E vai acontecer justamente quando o Senhor Jesus Cristo retornar, quando houver a ressurreição dos mortos, quando nós recebermos corpos glorificados, sem a presença do pecado, sem as consequências do pecado, sem o poder do pecado. Então é nesse sentido que Paulo está tratando aqui da nossa salvação. Ele está justamente falando dessa consumação da salvação por ocasião do retorno do nosso Salvador. Então, essa é uma das razões pelas quais nós precisamos despertar, porque a nossa salvação, ela está caminhando para essa consumação. Nós estamos mais perto desta consumação quando nós, no início, cremos no Senhor Jesus Cristo. Isso mostra, meus queridos, que o crente, ele não pode viver sonolento. Ele não pode viver nessa letargia espiritual. Ele não pode viver aqui nessa condição de desinteresse pelas coisas espirituais. Por isso que Paulo diz, é hora de acordar, é hora de despertar, é hora de se levantar dessa falsa confiança carnal, dessa negligência espiritual, dessa condição de até um certo conformismo com o pecado. E nós, como crentes, devemos estar então conscientes de que a noite já está acabando. Ou seja, esse período que nós estamos passando aqui, ele já está terminando, ele já está caminhando para o seu final. Se aproxima a época gloriosa em que nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos o direito de ficarmos
deitados eternamente em berço esplêndido, nessa letargia espiritual, só deixando o tempo passar. Não, é hora de acordar. Se você é um crente em Cristo Jesus, é hora de se levantar, é hora de você começar a lutar contra o pecado, é hora de você começar a lutar contra a negligência espiritual, é hora de você começar a abraçar os meios de graça. Sabemos que estamos vivendo, queridos, em dias maus, em tempos difíceis. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 5, do verso 15 ao 16, ele vai falar que nós precisamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, nós não temos tempo para perder aqui com o pecado. Isso mostra que a volta de Cristo se aproxima, e aqueles que têm essa esperança, como diz o apóstolo Paulo, que se santifiquem. A nossa esperança da redenção tem um efeito prático para o nosso dia a dia. Nos faz desejar despertar para uma vida mais e mais santa. Então, queridos, é dever de todo cristão despertar. Se você está nessa condição de sonolência, de letargia, de distanciamento da vida espiritual, dos meios de graça, da comunhão com Cristo, é despertar. Não viver essa vida sonolenta, como se o tempo não urgisse, como se não tivesse nenhuma pressa, como se tudo estivesse aqui às mil maravilhas, como se o mundo nunca fosse acabar e que a sua esperança está toda aqui. Não é assim que nós vivemos como cristãos. À medida em que o tempo passa, a nossa salvação vai se consumando mais e mais. Há necessidade de nós despertarmos para uma vida de verdadeira comunhão com Cristo, de verdadeiro compromisso com Cristo, de verdadeiro crescimento em santidade. Porque de uma forma ou de outra se aproxima o dia de nós encontrarmos com o nosso Salvador. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é que devemos nos revestir com uma nova roupagem, uma nova roupa. Então, não basta apenas despertarmos, precisamos também trocar de roupa. Verso 12: vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo continua usando aqui a mesma figura do cotidiano. Alguém que acorda e a noite já está indo embora, vem raiando o dia, não dá para ficar mais na cama, assim como também não dá para ficar com a mesma roupa com que você passou a noite. Você precisa trocar de roupa. A roupa que você usa durante a noite não é apropriada para o dia, por isso que nós precisamos trocá-la. A noite está indo embora, o dia já vem raiando, e não cabe a nós, crentes, nos encontrarmos com a roupagem de obras que não são apropriadas para nós, para a nossa nova realidade em Cristo, para nós que fomos iluminados pela luz deste mundo que é o Senhor Jesus Cristo. O crente, ele não tem mais esse direito. Eu e você não temos mais esse direito. Precisamos nos despir das obras das trevas. Precisamos nos revestir da armadura da luz. O crente, ele é assim. Ele vive aqui rodeado por trevas. Ainda não amanheceu completamente o dia. A luz ainda não chegou completamente. Nós aguardamos o alvorecer de uma nova era, quando Cristo em glória retornar. Por isso, não há cabimento nós estarmos aqui vivendo como filhos da luz,
praticando as obras das trevas, revestidos com os trapos imundos do pecado, com os trapos vergonhosos do pecado, de coisas que não são mais condizentes com uma vida que foi iluminada pelo Evangelho. Isso não compete mais a mim e a você como crentes. Pelo contrário, devemos nos revestir com uma roupa apropriada para esse novo momento das nossas vidas, para essa nova condição em que nós vivemos. Precisamos nos revestir desta armadura da luz. Por quê? Porque aqui nós ainda estamos envolvidos numa batalha. Uma batalha que não tem trégua. Uma batalha que se dá no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue, são contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Então nós precisamos estar revestidos com a roupagem própria para um filho da luz, com a armadura da luz, com a armadura de Deus. Terceiro ponto, devemos andar dignamente. Esse texto nos ensina também como nós devemos andar, como devemos nos comportar. Porque ninguém vai acordar, trocar de roupa e ficar sentado. Nós não vamos ficar parados esperando o tempo passar. Nós vamos andar, nós vamos nos conduzir nesta vida, e por isso o apóstolo Paulo vai dizer no verso 13: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, não em dissoluções, nem em contendas e ciúmes. O texto mostra, queridos, que na medida em que vai chegando a luz, nós temos que estar preparados, andando decentemente, andando dignamente, como ele coloca aqui. Essa é a ideia que nós temos aqui do apóstolo Paulo, que não devemos andar praticando coisas vergonhosas, uma conduta vergonhosa. Temos que andar claramente diante da luz de Cristo. Então, isso significa, queridos, que determinados comportamentos, determinadas condutas, determinadas conversações, elas não são apropriadas para nós. Elas não fazem mais parte de quem nós somos. Podem ter feito parte outrora, quando nós estávamos nas trevas e praticávamos as obras das trevas e vivíamos e andávamos de acordo com elas. Elas são típicas das trevas, elas são típicas do pecado. Como é que Paulo nos ensina aqui? Como é que nós devemos andar? Não devemos andar em orgias e bebedices, isto é, muitas coisas que as pessoas costumam praticar à alta madrugada, orgias, bebedices. Esse tipo de coisa, esse viver dissoluto, ele não tem mais cabimento para o cristão verdadeiro. Isso não é andar de modo digno do Senhor. Esse não é o modo de andar que de fato agrada ao Senhor. Ele vai mais além e ele vai dizer que nós devemos também evitar andar em impudicícias e dissoluções. A ideia aqui é a ideia de andar praticando imoralidades. O que está por trás aqui é o pecado do adultério, o que está por trás aqui é o pecado da fornicação, da relação sexual fora do casamento. Está embutido aqui nessa ideia de imoralidade. Essa também é uma forma de andar nas trevas. Isso é típico de pessoas que vivem e que têm as suas práticas escondidas, muito embora hoje em dia a gente vê que não é nem tão escondidas assim, né? Eles, muitas vezes até à luz do dia mesmo. Mas isso não é obra da luz.
Isso é obra das trevas. E na medida, queridos, em que nós sabemos que o dia está se aproximando, como crentes, nós também não temos nenhum direito, não temos nenhuma desculpa para vivermos na impureza moral, vivermos na imoralidade. Não há cabimento para isso. A palavra de Deus nos diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então não tem desculpa para aqueles que são crentes de dizer: não, eu não consigo resistir, Deus sabe que está para além das minhas forças. Não. Mas veja, queridos, finalmente Paulo diz também aqui que não devemos andar em contendas e ciúmes. Nós crentes não podemos mais andar com esse tipo de procedimento, vivermos com esses conflitos, vivermos enciumados uns com os outros, vivemos em contenda, vivemos com partidarismos. Veja, a expectativa do nosso encontro com Cristo deveria fazer com que nós nos despojássemos, inclusive, desse tipo de trapo imundo do pecado. Paulo ensina que devemos andar dignamente, como quem anda em pleno dia. Isso é interessante. A figura aqui ela é muito autoexplicativa. De dia nós somos vistos por todos, os nossos atos são feitos diante das pessoas. De dia não tem como você esconder nada, porque a luz está iluminando tudo. Então devemos viver como essas pessoas que andam de dia, de maneira digna, ou seja, de maneira correta, de maneira justa, de maneira íntegra, de uma forma que não venha a nos envergonhar e envergonhar o Evangelho. Por fim, queridos, Paulo vai dizer que não devemos fazer provisão para a nossa carne. Finalmente, esse texto nos ensina com respeito à provisão. Paulo diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. A ideia do grego é: não façais provisão para a carne. Diz respeito aos nossos desejos desordenados, às concupiscências. Veja, se nós fomos de fato alcançados pela graça e a misericórdia do nosso Deus, se o nosso coração foi mudado, se nós agora vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, nós agora não vivemos mais dominados por nossa velha natureza. Não vivemos mais como escravos do pecado. Deus já nos resgatou, Deus já nos arrancou desta condição. Se Ele nos salvou, não há cabimento em nós permanecermos ali, servindo ao pecado, perdendo tempo com as coisas pecaminosas desta vida. A cada dia, queridos, está se aproximando mais a nossa redenção, a redenção do nosso corpo. E nós devemos ter isso em mente, não vivermos sonolentos, não vivermos dormindo, ou com aquelas roupas típicas das trevas, mas com a armadura da luz. Não devemos andar de maneira indigna, mas de forma digna. E mais, meus queridos, Paulo nos ensina aqui a não fazermos provisão para a carne. Se nós fizermos essa provisão para a nossa natureza pecaminosa, nós vamos pecar, nós vamos cair, nós vamos ceder às tentações. E cada vez mais o pecado, ele tem essa tendência, ele nunca vem sozinho, ele sempre vem de manada, ele sempre vai dominando, ele sempre vai controlando
a sua vida, ele sempre vai comprometendo várias áreas da sua vida, e a sua vida vai ser comprometida completamente. Então a carne, ela quer provisão, e muitas vezes, queridos, a carne aqui é essa inclinação pecaminosa, né, que ainda há no cristão. Cada vez mais ela vai querer se satisfazer na comida, muitas vezes no lazer, muitas vezes na imoralidade, muitas vezes em contendas e brigas. Muitas vezes você vai perceber que ela nunca se satisfaz com aquilo que você dá, ela sempre quer mais. Então, até coisas que são lícitas, a carne deseja que você faça o uso delas de forma pecaminosa. E Paulo diz aqui, meus queridos, nós que somos crentes, não devemos viver assim. Não devemos viver fazendo provisão para a nossa carne. Não podemos ficar abastecendo a despensa da carne. Muito pelo contrário, queridos, nós devemos deixar a carne morrer de fome. A ideia de mortificar a carne é a ideia de você amarrar ela no canto e deixar ela ali morrendo de fome. Mas se você fica fazendo provisão para ela, a todo momento alimentando, dando o que ela quer, ela vai cada vez mais o quê? Se enfraquecer ou se fortalecer? Ela vai se fortalecer. Então, todos nós sabemos do que eu estou falando aqui. Nós temos essa natureza pecaminosa, e o pecado faz com que queiramos mais gratificar a carne, em todos os sentidos, gratificar com a comida, gratificar com a bebida, gratificar com o orgulho, gratificar com a vaidade, gratificar com a soberba, gratificar com a imoralidade, gratificar com tudo aquilo que a carne quer. E veja, ela foi corrompida pelo pecado. Então até coisas que são boas, que deveriam ser usadas por nós de forma legítima, para a glória de Deus, a carne vai buscar desvirtuá-las, para que elas se tornem ídolos da nossa vida, para que, de fato, esses ídolos venham fazer com que a gente faça sacrifícios para eles. Todo ídolo requer sacrifícios. Não é à toa que você vai ver pessoas hoje pagando o preço tão caro, famílias pagando o preço tão caro, porque ídolos, eles requerem sacrifícios. E quantos casamentos não foram sacrificados no altar da idolatria sexual? E nós poderíamos usar outros pecados aqui também. Veja, essas coisas que nós mencionamos aqui em si mesmas não são ruins, muitas delas, obviamente, não é? Então, a comida, a bebida, o lazer, o trabalho, a questão da sexualidade, isso não é errado quando vivido dentro da vontade de Deus. Mas como eu disse, a carne vai fazer com que você idolatre essas coisas. Ame mais essas coisas do que ao próprio Deus. E aí, queridos, nós precisamos entender isso, que a gente não pode ficar fazendo provisão para a carne, alimentando a nossa carne com as coisas que ela quer, as coisas próprias do velho homem. Senão ela vai cada dia se fortalecer mais, porque há essa luta entre a carne e o espírito. Nós sabemos disso. Dentro do cristão há uma luta constante entre a carne e o espírito. Se você faz provisão para a carne vai se fortalecer e você vai cair.
E você vai ficar nesse espiral descendente, cada vez mais se afundando no pecado, cada vez mais se afastando daquilo que vai fortalecer o seu espírito, porque a inclinação da carne não é contrária àquilo que o espírito deseja. E ao invés de você alimentar o espírito, pastor, como é que eu alimento o espírito? Com os meios de graça. Não tem outra forma. É com os meios de graça. Então nós precisamos aprender esta lição. Precisamos dos meios de graça, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos vir ao culto, precisamos da comunhão dos irmãos, precisamos de estarmos presentes aqui, participarmos dos sacramentos, Quando foi a última vez que você participou dos sacramentos? Você quer vencer a carne? Porque você não está, de fato, dizendo com as suas atitudes que você quer vencer a carne. Porque se os meios que Deus deixou para que você possa fortalecer o espírito e mortificar a carne, você não os usa, veja, você não descobriu um outro meio de graça que não está nas Escrituras, isso é impossível. Você não encontrou uma outra forma de se santificar que Pedro não soube, Paulo não soube, nem Jesus soube, só que você agora descobriu. Não. Então não há segredo, você precisa, como todo crente precisa, dos meios de graça. Precisamos, sim, abastecer a despensa do Espírito. Precisamos, sim, fazer provisão para o Espírito. Meus queridos, quando nós entendemos isso, a gente não consegue viver longe da palavra, viver longe da oração, viver longe da comunhão, dos cultos. A gente não consegue. Quando a gente tem uma noção de quem nós somos, seres caídos, e que em nós ainda há essa inclinação pecaminosa, nós não brincamos com o pecado. Sabemos que somos justificados, perdoados, somos nova criatura, mas nós não brincamos com o pecado. Nós vamos aproveitar cada oportunidade que a gente tem para abastecer o Espírito. Sabe por quê? Porque a carne, o alimento para ela é farto e está aí. E você sabe disso. Eu sei disso. Nós sabemos disso. O que é que está faltando para você despertar? Eu gostaria então de trazer algumas aplicações baseadas no texto que nós estamos tratando. Primeiro, é tempo de despertar. Se sabemos que Cristo está retornando, que cada dia se aproxima mais o nosso encontro com Ele, não podemos viver como se estivéssemos aqui sem propósito, ou como se tivéssemos todo o tempo do mundo. É necessário despertar do sono espiritual, abandonar a indiferença e tratar nossa vida com Deus com seriedade, como prioridade nas nossas vidas. Veja, isso significa que muitas vezes nós vamos ter que rever prioridades. Veja, eu digo que eu não tenho tempo para vir para a igreja, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Quais são as suas prioridades? No que é que você está gastando o seu tempo? Será que a nossa agenda, ela de fato reflete que nós estamos aguardando a Cristo? Que nós realmente estamos conscientes do tempo? De que se aproxima o retorno do nosso Salvador? Se há, queridos, pecados que nós toleramos, hábitos espirituais que nós negligenciamos, é hora de mudar de atitude.
Despertar significa, de fato, queridos, que nós vamos agora nos dedicar e priorizar o reino de Deus e a sua justiça em nossas vidas. Significa que você vai deixar essa postura de postergar, de adiar decisões que você sabe precisam ser tomadas. Porque quanto mais você permanece nesse estado de sonolência, mais difícil vai ser para você sair. Segundo, devemos nos revestir com uma nova roupagem. Assim como não faz sentido acordar e permanecer com uma roupa de dormir, também não faz sentido sermos cristãos, né? Ou muito mais não faz sentido sermos cristãos e continuarmos com os velhos hábitos pecaminosos. Precisamos nos despir das obras das trevas, precisamos nos armar das armas da luz. Isso significa, queridos, que nós devemos eliminar tudo o que em nossa vida não glorifica a Deus. Aquelas práticas que são realizadas de forma oculta, os vícios, os pensamentos errados, o desejo por reconhecimento, a soberba, a inveja, o orgulho, o comportamento desonesto. Devemos nos despir, como nós lemos aqui com o presbítero Taiguara no início, Colossenses, daquilo que é próprio do velho homem, e nos revestir do novo homem que se refaz em Cristo Jesus. Devemos nos revestir das virtudes do Espírito. E para isso, temos os meios de graça, a oração, a leitura bíblica, a comunhão dos santos. E eu pergunto a você nesta noite, o que em sua vida ainda pertence ao velho homem, às obras das trevas, que precisa ser abandonado, que precisa ser deixado? Você sabe, essa é uma pergunta que você deve responder para você mesmo. Eu não conheço a sua vida, mas você e Deus certamente conhecem. Devemos andar dignamente, ponto 3, terceira aplicação. A nossa conduta deve refletir a luz de Cristo, meus queridos. Nós somos luz deste mundo, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Andar dignamente significa viver de maneira transparente, irrepreensível, sem atitudes que envergonham o Evangelho, que nos envergonham também, que dão mau testemunho diante dos homens. Isso implica em abandonar comportamentos, como Paulo mencionou aqui, embriaguez, imoralidade sexual, ciúmes, contendas. A lista lá de Colossenses é até maior, né, de coisas que nós devemos nos despir. Então, queridos, nós não podemos viver assim. Devemos abandonar relacionamentos que também nos trazem dificuldade espiritual. Devemos buscar andar de maneira digna, de maneira que seja condizente com a salvação que nós recebemos em Cristo. Então pergunte a você mesmo: será que o meu comportamento, se ele for analisado pela luz, ele de fato, ele vai ser aprovado? Se exposto à luz, vai ser aprovado? Os meus atos, eles refletem que de fato eu vivo para Deus ou eu vivo para mim mesmo? Por último, não devemos fazer provisão para a carne. Não devemos fazer provisão para a carne, queridos. Isso acontece quando nós consumimos conteúdos impróprios, quando nós mantemos amizades que nos afastam de Deus, ou cultivamos pensamentos e mau hábitos que nos levam a pecar contra Deus. Quando nós buscamos brincar com o pecado,
achar que podemos caminhar no fio da navalha e não nos machucar. Não podemos alimentar a carne, fazer provisão para ela, que ela morra de fome. É isso que significa mortificar a carne. Em vez de fazer provisão para a carne, devemos alimentar o nosso espírito com aquilo que de fato é o alimento espiritual do cristão. Como é que está a sua vida devocional? Vamos começar por aí. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem se esforçado para vir aos cultos, para poder orar com a igreja, orar pela igreja, para fazer parte, para participar dos meios de graça, para participar dos sacramentos? Como é que você tem buscado a provisão para o Espírito? Você tem feito escolhas que de fato fortalecem sua comunhão com Cristo ou escolhas que visam alimentar a carne? Então é hora de tomar medidas práticas, de fato mudar atitudes, de fato cortar influências negativas e pedir a Deus: Senhor, me capacita para que eu possa fazer uso dos meios de graça, para que eu possa viver como alguém que realmente serve ao Senhor neste mundo. Uma vida não parecida com aqueles que estão nas trevas, praticando as mesmas obras deles, mas uma vida de quem agora está na luz de Cristo, que foi de fato iluminada, que agora também é luz neste mundo. E por fim eu quero trazer uma aplicação a você que está aqui nesta noite, que não é crente. É interessante, não sei quantos dos irmãos sabem, mas foi esse texto que nós meditamos aqui, o texto usado por Deus para salvar Agostinho. Agostinho vivia uma vida dissoluta, vivia na embriaguez, vivia na imoralidade. Sua mãe era uma mulher crente, orava por ele, mas ele não queria saber de Deus. Mas ele começou a entrar no conflito e em um determinado momento alguém disse para ele: toma este livro e lê. E quando ele tomou e leu, foi justamente Romanos capítulo 13, verso 12, já vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. E Deus usou esse texto para salvar. Talvez você aqui esteja nesta noite e você esteja nessa condição, vivendo um conflito interno. E Deus falou ao seu coração por meio desse texto. E Deus está te despertando para a salvação. Que você de fato possa crer de todo o coração no Evangelho e ser salvo. Que Deus nos abençoe. Amém.